Diz assim a palavra do Senhor: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido no hebraico é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Você pode tomar o teu lugar com a sua Bíblia aberta. Eu quero tentar sintetizar o que está acontecendo aqui. Lucas é o autor deste livro de Atos dos Apóstolos. Ele está identificando esse irmãozinho chamado José, que carinhosamente os outros apóstolos decidem chamá-lo de Barnabé. No hebraico, Bar é filho e Nabé seria consolação, então no hebraico seria filho da consolação. O texto está dizendo para mim também uma outra informação importante, que este rapazinho, esse homem chamado Barnabé, ele é um levita das tribos de Israel, de todas as 12 tribos. Ele é identificado como sendo da tribo de Levi. E ele nasceu ou mora num lugarzinho, numa ilha chamada Chipre. Essa é a informação que nós temos dele. Mas o texto diz para mim e para você que ele recebe o nome de Barnabé, porque Barnabé é aquele que encoraja, Barnabé é aquele que motiva, Barnabé é aquele que incentiva, que anima e é aquele que ajuda os seus irmãos. Então todos aqueles que têm no coração o desejo de ajudar os irmãos da igreja, têm em si o mesmo espírito que tinha Barnabé. Barnabé era um homem cheio da graça de Deus. Mas o versículo 36 e o 37 nos mostram o retrato da igreja primitiva. Se nós pegarmos o capítulo 4, o final do capítulo 4, o início do capítulo 5, o que nós estamos vendo de fato é a fotografia da igreja do primeiro século. A igreja que começa ali com os apóstolos. Essa é a fotografia da igreja. Qual, pastor? Que existe um homem chamado Barnabé, e que ele vende uma propriedade, ele vende um imóvel, vende uma casa, um campo, uma fazenda, ele vende um imóvel, uma propriedade, e ele resolve trazer essa espécie, esse dinheiro da venda do imóvel, e ele entrega todo ele no altar diante dos apóstolos. Você vai ver no texto que em momento nenhum os apóstolos pediram aquilo para Barnabé. Não existe aqui, nesse momento, a leitura do texto, uma imposição, um pedido dos apóstolos dizendo: traga tudo o que você vendeu do seu imóvel. Foi uma decisão pessoal dele, de Barnabé. Vendeu o seu imóvel e ele não quis dar nem apenas o 10%, ele quis dar todo o dinheiro daquele imóvel que ele vendeu. Ora, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Pessoas lá no Rio de Janeiro, da nossa convivência, da nossa igreja, que doaram apartamentos e Deus deu algo muito maior. A minha aluna de escola dominical, na época a igreja estava numa campanha do templo e ela resolveu dar o carro dela para a igreja para ajudar a pagar a compra do imóvel. E aí quando ela chegou diante do pastor Jaime, ela falou: pastor, está aqui a chave do meu carro, eu quero dar o meu carro para pagamento do imóvel. O pastor olhou para ela e falou assim: ah, que legal, que bacana, qual o carro que você comprou? Ela falou: como assim? Você está dando o teu carro porque você comprou um carro novo, não é isso? Eu falei: não, pastor, eu não comprei carro nenhum não. Eu estou dando meu carro porque eu estou vendo a necessidade da obra e eu quero dar. Mas não houve um pedido do pastor para que fizesse isso. E ela falou: eu quero dar. Mas eu não posso receber teu carro. O pastor falou para ela: eu não posso, porque eu sei que você trabalha com vendas, depende do teu carro para vender, para levar o alimento para casa. Se eu recebo o teu carro, eu vou estar impedindo você de continuar trabalhando. Ela virou para o pastor e falou assim: pastor, não impeça de Deus me abençoar. O pastor olhou para ela. Ela era minha aluna de escola dominical, trabalhava na 3M. E aí ele olhou para ela e ele falou assim: faz o seguinte então, me dá aqui a chave e o documento. Aí ela deu, ele falou assim:
Você está dando para a igreja? Ele orou, agradeceu, pronto, agora o carro é da igreja, né? Vou vender o carro para poder pagar a compra do imóvel. Aí ele falou assim, então a igreja está te emprestando o carro de volta. Quando você comprar o teu carro novo, aí você traz de volta para mim. A igreja está te emprestando, tá bom assim? Ela olhou para ele e falou assim, ai pastor, não, é da igreja, mas eu estou emprestando para você até você comprar o seu. Passou uma semana. É Vilma o nome dela, lembra? É Vilma, né? Aí a Vilma voltou na igreja. Eu estou dando nome para você desconfiar de mim e ligar lá em Bom Sucesso, né? E perguntar isso para o pastor, para todo mundo da igreja, porque isso foi notório. Ela era minha aluna de escola dominical. Semana seguinte ela foi lá na igreja e ela falou, pastor, está aqui a chave do carro e está aqui o documento. Mas eu não falei para você? Sim, pastor, o senhor falou e Deus abriu as portas. Saiu uma indenização para mim que eu não fazia, que eu não esperava que saísse, eu não tinha nem ideia desse dinheiro, e surgiu um valor. E eu pude comprar o carro zero, pastor, o carro já está pago. Está aqui o carro da igreja, eu não preciso mais do carro da igreja. Ninguém pediu para ela esse valor. Exatamente o que aconteceu com Barnabé. Foi algo voluntário do coração de Barnabé trazer aquele valor. Aí quando Barnabé chega e ele traz esse valor, os olhares caem em cima dele e começam a ficar admirados pelo coração generoso daquele homem. Aí o texto continua e no versículo 1 do capítulo 5 vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, também vendeu uma propriedade. Então você vê que o texto ele está concatenado. O final do capítulo 4 com o início do capítulo 5 eles estão ligados. Aliás, quando a Bíblia foi escrita, não existia essa separação de capítulos e versículos. O texto era todo corrido. Hoje às vezes dificulta um pouco você entender o texto, porque parece que um novo capítulo está começando uma nova história. E não é assim que acontece. O texto diz que Ananias resolve vender uma propriedade. E o texto diz que ele retém parte do preço. Significa dizer que ele chega diante dos apóstolos e ele conta uma história. Vendi esse imóvel, vendi por X, e está aqui todo o dinheiro do imóvel. Ele mentiu. Ninguém pediu valor nenhum para ele, mas ele poderia ter dito a verdade. Olha, eu vendi por X, tirei tanto para mim e o restante é para a igreja, para os apóstolos. E estava bom também, porque ninguém pediu nada para ele. Mas ele quis mentir, ele quis dar uma de que sou igual a Barnabé. Olha, eu estou dando todo o valor. E quando ele falou isso, o Espírito Santo falou através de Pedro: olha, porque você mentiu ao Espírito Santo, você não vai viver mais. O texto diz que aquele homem cai morto naquela mesma hora. A esposa Safira, que vem logo depois, ela chega e pergunta, e eles fazem a mesma pergunta para ela: e você vendeu o imóvel? Sim, vendemos por esse valor que meu esposo falou. Ou seja, ela insistiu na mentira que o esposo elaborou. E o texto diz que o apóstolo Pedro virou para ela e disse: olha, os mesmos pés que levaram o teu esposo para a cova, vai levar você também. E naquela mesma hora a mulher caiu morta ali e foi sepultada. O que eu estou mostrando para você é que dentro da igreja, essa fotografia é a fotografia da igreja, de Atos dos Apóstolos, mas também é a fotografia da igreja brasileira hoje, é a fotografia da nossa igreja. Como assim, pastor? É porque nós temos dentro da igreja dois grupos distintos. Nós temos um grupo que vive aquilo que prega, e nós temos um grupo diferente, que ainda não conhece e não vive plenamente o Evangelho. Ele fala algo, mas ele vive de forma diferente daquilo que ele fala. Você não vai olhar para o lado, você vai olhar para continuar olhando para frente. Mas você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim, que fala uma coisa, mas vive diferente daquilo que fala? Que diz uma coisa, mas faz totalmente diferente? Ele fala que não se deve cobiçar, mas ele é o primeiro a cobiçar. Ele fala que não se deve mentir, mas ele não tira a mentira da boca. Você conhece alguém assim? Esse é o retrato da igreja de Atos dos Apóstolos, mas também é o retrato da igreja brasileira hoje. Eu quero perguntar para você: de que grupo você faz parte? Que grupo você faz parte? Ananias e Safira querem fazer igual a Barnabé, mas não querem ser iguais a Barnabé. Querem o mesmo resultado, mas não estão dispostos a pagar o mesmo preço. Querem pregar nos púlpitos, mas não querem pregar com as suas próprias vidas fora do altar. Querem pregar aqui em cima,
mas não querem pregar com as suas próprias vidas fora da casa do Senhor. Querem cantar na igreja, mas não vivem uma vida de adoração fora do altar. Aqui dentro da igreja é fácil, irmãos, porque a gente aprende o linguajar crentez, o idioma crentez, a cultura do crentez, que é: e aí varão, e aí varoa, graça e paz queridos, e aí eu no manto. A gente conhece esses jargões, a gente conhece esses jargões. Aí é fácil de você usar uma performance, você olhar as pessoas e falar: graça e paz querido. Você fala: nossa, ele é crente. Vai caminhar com ele um pouquinho, vai andar com ele um pouquinho. Aí você vai descobrir que aqui na igreja ele fala graça e paz, mas lá fora ele não paga aquilo que ele compra. Você vai descobrir que aqui dentro ele fala: e aí varão, e aí varoa, mas lá fora tem uma vida totalmente torta e frequenta lugares que sabem que o Senhor reprova. O que Deus está procurando, irmãos, são pessoas que querem, que precisam e que vão pregar aqui em cima do altar exatamente como pregam lá fora. Que as suas vidas aqui sejam um reflexo da sua vida lá fora. Há dois grupos dentro da igreja. O primeiro grupo é o grupo de Barnabé, que vai ser exaltado pelo Senhor, que vai ser usado pelo Senhor para fazer coisas grandes e extraordinárias. O outro grupo está fadado à morte, à vergonha e ao fracasso. A que grupo você pertence nesta noite? Segundo tópico é: o que as pessoas estão falando a teu respeito. O que as pessoas estão falando de você? O que você escuta que as pessoas falam de você? Atos capítulo 11 e o versículo 24, se você puder colocar na tela, 11, 24 diz assim: porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Estão falando de quem aqui? De Barnabé. A Bíblia está dizendo que Barnabé, olha as credenciais de Barnabé. Barnabé, ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Lucas está dizendo que o testemunho pessoal de Barnabé trouxe muitas almas aos pés de Jesus. A vida dele, a forma como ele vive, a forma como ele conduz a sua vida, ética e moral, a forma como a sociedade o conhece, faz com que as pessoas desejem vir à casa do Senhor para ver aonde e o porquê que ele foi transformado. Tenho certeza que talvez você conheça alguém que tinha uma vida totalmente torta e que de repente você começa a observar aquela pessoa que vivia uma vida esquisita, meio torta, meio diferente. Agora ela começou a apresentar uma forma diferente de viver. E aí você fica: uau, tu viu que mudança, né? Uau, o que aconteceu com fulano? Aí você vai lá e pergunta: cara, tu mudou? Que mudança radical, hein, cara? Pois é. Aí você vai ouvir ele dizer assim: é que eu encontrei Jesus e ele mudou a minha história. Falei assim: uau, onde é que foi isso? Vem ver. Vem ver o que Deus está fazendo na minha vida e está fazendo na vida de muitas pessoas. Aí o teu testemunho vai arrastar as pessoas para a casa do Senhor. É o teu testemunho. Talvez seja por isso que os teus filhos, talvez os filhos do teu conhecido, ainda não estão na igreja. Porque uma coisa é eu falar: faço o que eu mando, mas não faço aquilo que eu faço. Talvez o teu testemunho pessoal em casa não esteja incentivando os teus filhos a vir para a igreja para servir ao Senhor, porque ele olha e fala: puxa vida, para ser crente igual papai, para ser crente igual mamãe, para ser crente igual eu não quero ser. Que tipo de testemunho você está dando? Porque os nossos testemunhos pessoais vão arrastar as pessoas para a casa do Senhor. É o testemunho. É isso que está faltando no meio das nossas igrejas hoje. Pessoas que vivem aquilo que pregam. Posso ouvir um amém? Uau! Eu falei para Jesus, eu não queria pregar essa mensagem. O povo vai ficar furioso. Deus falou: fala assim mesmo. Fala assim mesmo. Atos capítulo 9, versículo 26. Consegue colocar para mim no telão? Atos capítulo 9, versículo 26. Atos 9, 26 diz assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, porque Saulo
ele era aquele homem que era ligado à fé judaica, e ele estava incumbido de matar, perseguir, prender, torturar todos os crentes daquela época. Saulo era um jovem, ousado, conhecedor profundo da palavra, e de repente, ao perseguir um cristão, ir para perseguir cristãos, a Bíblia diz que Deus o derrubou de cima da montaria, ele caiu de cima do cavalo, e aí Deus começa a tratar na vida de Paulo. Aí a Bíblia diz que ele se converte de verdade, mas ninguém acredita nele. O pessoal está pensando assim, pode ser pegadinha, vai que ele está fingindo que é crente. Aí eu chego lá, Pai do Senhor, Paulo, Pai do Senhor coisa nenhuma, vem cá que eu vou te prender. E aí cadeia em mim, e aí chicotada em mim, eu não vou lá não. Então ninguém queria acreditar no apóstolo Paulo, ninguém queria acreditar na mudança que aquele homem estava anunciando. Aí um homem chamado Barnabé, aí ele fala assim, eu vou lá conhecer esse tal de Saulo. Ele vai lá, senta com Saulo, Shalom, Saulo, Shalom, me conta a tua história. Aí ele começa a falar, eu perseguia os irmãos, eu perseguia, eu matava, eu torturava, porque eu achava que eu era zeloso pela lei, mas Jesus mudou a minha vida, olha, agora eu estou no caminho do Senhor. Aí Barnabé convive com ele o tempo e vê frutos de arrependimento na vida de Saulo, e aí fala assim, Saulo, deixa comigo, eu vou te apresentar o resto dos apóstolos. Consegue colocar de volta o texto para mim, Andréia? Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. O desejo do coração de Saulo, agora o novo crente, é estar junto com os outros irmãos. Mas ele tentava, mas todo mundo fugia dele. E a Saulo, o pessoal fugia de Saulo. Mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. O que ele faz então? Ele fala, Saulo, vamos comigo que eu vou te apresentar para os discípulos. Mas não vai dar certo, ninguém quer me receber, ninguém acredita em mim, deixa que eu vou lá. Quem era Barnabé? Um homem cheio do Espírito Santo. Todo mundo sabia que Barnabé era um homem cheio da graça de Deus, dava testemunho disso. Barnabé, ele tinha status, ele tinha autoridade, todo mundo conhecia Barnabé, todo mundo respeitava e amava Barnabé. Então Barnabé chega e fala, ô Saulo, espera aqui que eu vou entrar e vou falar para o pessoal que eu vou te apresentar, espera aí. Aí ele entra, aí Barnabé entra na sala, estão os apóstolos lá, os discípulos, e aí Barnabé fala, Shalom, irmão Walter, Shalom, ô Pedro, Shalom, tamo junto, viu Pedrão, tamo junto, ô João, graça e paz, querido, que bom estar com vocês aqui nesta noite. Aí o pessoal começa a saudar ali Barnabé, há um congratulamento ali, há uma graça de Deus sendo derramada naquele lugar, porque Barnabé, o homem de Deus, está conversando com eles. Aí ele fala assim, pois é rapaz, gente, eu tenho um amigo que eu quero apresentar para vocês, homem de Deus, que foi transformado, que foi alcançado pelo poder do Evangelho, agora ele é um dos nossos, quero apresentar para você. Pessoal, puxa vida, se é Barnabé que está falando, eu quero conhecer, quem é essa pessoa que Deus transformou, para que venha caminhar conosco, traga ele. Aí Barnabé vai lá, vem comigo, pô. E quando Saulo entra na sala, que as pessoas olham e reconhecem Saulo, eu fico imaginando, irmãos, a cara do pessoal, meu Deus do céu, o pessoal querendo pular pela janela. Esse Barnabé ficou maluco, trouxe o perseguidor para cá, trouxe o gato no meio dos ratos, vai acabar com todo mundo. Quem trouxe? Foi Barnabé de confiança. Se Barnabé está dizendo, vamos acreditar na palavra de Barnabé. O texto diz que Paulo chega, Paulo é apresentado, e a equipe toda ministerial, os apóstolos e os discípulos recebem Saulo. E agora Saulo vai ter livre acesso aos obreiros por causa de quem? Barnabé. Sabe qual é o grande problema? É que muitas das vezes está faltando Barnabé no meio da igreja. Barnabé são aquelas pessoas que fazem a ponte. Barnabé é aquela pessoa que pega aquele que é desconhecido, que pega aquele que é esquecido, aquele que está humilhado, aquele que está esquecido e abandonado, e ele fala assim, não, vem caminhar comigo, porque eu vou te colocar no meio dos meus irmãos. Eu pego aquela pessoa e trago para a casa do Senhor. Ele foi errado, fez coisas erradas no passado, teve uma vida torta, não importa, porque agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, agora eu vou introduzir ele no meio dos irmãos.
Está faltando Barnabés no meio da igreja hoje. Terceiro, treine novos discípulos. Diga, eu preciso treinar novos discípulos. E isso é verdade. Todos nós que fomos um dia alcançados pelo Senhor Jesus, todos nós que um dia levantamos as nossas mãos aceitando a Jesus como nosso Salvador, nós temos não é a opção, nós temos a obrigação, porque Jesus nos deu uma ordem: ide e fazei discípulos. Então, quando Jesus me encontrou, me salvou, mudou a minha história, mudou a minha vida, Ele também me deu uma ordem: Gesiel, faça discípulos. E eu preciso perguntar para você aqui nesta noite: você já está obedecendo essa ordem de Jesus de fazer discípulos? Nós já estamos em julho. Quantas pessoas você discipulou esse ano? Quantas pessoas você ajudou na caminhada cristã? Quantas pessoas que estavam desmotivadas, afastadas do Evangelho, você foi capaz de trazê-las para perto da casa do Senhor? Quantas? Não responde para mim não, isso é só uma retórica. Eu quero que você responda para si. Nós já estamos em julho. Faltam apenas 5 meses para acabar o ano. Você fez isso ano passado? Ano passado você discipulou alguém, preparou alguém? Olha a importância do discipulado, irmãos. Olha a importância. Você caminha com alguém e aí a pessoa fala assim: pastor, você está falando que é importante batizar? Eu falei que é importante não, é necessário. Como assim, pastor? A Bíblia fala que Jesus se batizou. E Jesus deixou 2 ordens, que é o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia vamos fazer daqui a pouco. E o batismo, quase todos nós já passamos por ele. Isso é uma prova de obediência à ordem que Jesus deu. Ah, pastor, mas eu não achei que era importante batizar, não. E agora? Não, agora estou vendo que é importante. E aí? Não, eu quero me batizar. Aí veio na igreja, apresentamos para o presbítero Adriano, já terminou o curso de batismo e vai se batizar no próximo batismo. Isso é discipular, isso é ensinar a Bíblia, é fazer como aquele que estava caminhando e viu alguém lendo o profeta Isaías e ele perguntou: tu está entendendo o que está lendo? E aí ele falou assim: como eu vou entender se não há quem me explique? Sabe o que está faltando no meio da nossa sociedade, irmãos? Irmãos que conheçam a Bíblia e que estejam dispostos a ensinar a palavra do Senhor a outros. A grande questão é que a gente fica achando que isso é obrigação do pastor. Jesus não falou: pastores, fazei discípulos. Não. Discípulo gera discípulo, assim como ovelha gera ovelha. A única situação em que uma ovelha não gera outra ovelha é quando essa ovelha é estéril, quando ela está doente. Aí uma ovelha doente, ela não é capaz de gerar outra. Mas eu quero dizer para você nesta noite que está aqui quem cura a esterilidade. Está aqui nesta noite quem pode tornar você uma ovelha fértil. E eu tenho certeza de que Deus vai trazer muitas vidas através das suas mãos. Deus vai usar você com autoridade. Eu quero declarar aqui nesta noite que os tempos em que você não foi frutífero na casa do Senhor vai ser um tempo de aceleramento na tua vida. Você vai perceber a quantidade de pessoas que vão começar a te seguir para vir à casa do Senhor por causa daquilo que Deus está fazendo na tua história, daquilo que Deus está fazendo na tua casa, daquilo que Deus está fazendo na tua família. As pessoas vão ter sede de Deus conhecendo a tua história. Aleluia. Quarto, dê aos outros as mesmas oportunidades que você gostaria de ter. Dê aos outros as mesmas oportunidades que você gostaria de ter. Atos capítulo 15 e o versículo 37. 15 e 37. Você pode anotar isso e ler com calma em casa depois. 15 e 37 ao 39. Diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Ora, no versículo, em Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Barnabé e Paulo resolveram pegar João Marcos, que era um jovem no Evangelho, resolveram pegar ele e discipular este rapaz,
para ensiná-lo a caminhar na presença do Senhor e ser um instrumento na mão de Deus. Paulo e Barnabé pegaram João Marcos e começaram a treiná-lo. Acontece que o texto está dizendo que houve um problema entre os dois. Imagina você, João Marcos é um novo na fé, aceitou Jesus ontem à tarde, está começando a caminhar agora, não tem muita experiência de evangelho, não conhece muita coisa, sabe muito pouco, mas está com o coração sedento para conhecer mais de Deus. Aí ele está numa viagem com o apóstolo Paulo e com Barnabé, e de repente eles estão lá e Paulo fala assim: ó, Barnabé, ó, essa cidade aqui tem que tomar cuidado porque podem apedrejar a gente. Aí João fala assim: como é que é? Fazer o quê? Nós não estamos indo pregar o evangelho? Sim, vamos lá, e é por isso que talvez a gente seja apedrejado. Aí tu imagina um rapaz novo na fé falando assim: caramba, quer dizer que eu saio da minha casa, deixo a minha família, deixo o meu negócio para vir pregar o evangelho, para ser apedrejado? Esse rapaz começa a entrar em crise. De repente o apóstolo Paulo está pregando no lugar, e aí ele tem que sair correndo porque estão apedrejando ele, chicoteando ele. Eu olho para esse rapazinho que está começando a fé e falo assim: eu não quero isso para mim não. Eu levar chicotada, levar pedrada por causa do evangelho? Não quero isso não. Aí o texto diz que ele resolveu ficar na Panfilha. João Marcos não quer seguir adiante, ele quer ficar na Panfilha, porque ele não quer passar por aquilo. Claro, ele é novo na fé, ele não tem as mesmas experiências que Paulo tem, tampouco Barnabé tem, então ele resolve ficar. O apóstolo Paulo fica indignado, e aí Barnabé olha para os dois, olha para Paulo e fala assim: puxa vida, Paulo já tem um tempo de caminhada, já está caminhando bem no evangelho, ele pode se virar sozinho com o Silas. Agora João Marcos é novo, não tem muita experiência, se eu abandonar esse rapaz ele vai se perder. Aí Barnabé fala assim: Paulo, faz o seguinte, segue com Silas para lá e eu vou seguir com João Marcos para cá, eu vou continuar discipulando esse rapaz. Sabe, irmãos, eu dou graças a Deus pelos Barnabés que eu encontrei na minha vida. Eu dou graças a Deus por aqueles homens de Deus que olharam para mim nos meus momentos de fraqueza e não me condenaram pelas minhas fraquezas, mas foram usados por Deus para me incentivar, para me animar. E mesmo quando eu estava todo errado, ele dizia assim para mim: você tem algo de Deus na tua vida, Deus vai te usar, continua, se esforça, é assim mesmo, a gente cai hoje, mas se levanta, vamos seguir adiante, Deus vai usar você com poder e glória. Aí eu olhava para mim e falava assim: eu? Ai Jesus, o que esse homem está vendo em mim, Jesus? O que ele está vendo em mim? Mas aquelas palavras entraram no meu coração, e aí eu comecei a falar assim: Senhor, se aquilo que foi dito por ele é verdade, começa a transformar a minha vida. E aí você percebe o Espírito Santo começando a trabalhar. E foi isso que foi acontecendo com João Marcos. Nós sabemos pouco sobre o treinamento de João Marcos por uma simples razão. Quem escreve o livro de Atos é Lucas, o médico que Paulo chama de o médico amado. Lucas, ele escreve toda a experiência da viagem. Eles estão viajando e Lucas para de repente e vai relatando aqui o que está acontecendo. Como eles se separam, Barnabé e João Marcos vão em outra direção, já não estão mais na caravana de Paulo. Então, Lucas não sabe mais o que está acontecendo com Barnabé e não tem mais o que escrever a respeito deles, porque não sabe o que está acontecendo lá. Lá com Barnabé e João Marcos, não tem um outro obreiro relatando as experiências dos dois. Por isso que sabemos pouco. Sabemos pouco sobre o processo, mas sabemos profundamente sobre o que aconteceu com João Marcos, por ter um Barnabé na vida dele. E eu quero pensar com você, nesses minutos que nos sobram, eu queria pensar com você. Paulo naquele momento não teve a mesma paciência com João Marcos que Barnabé teve com ele. Barnabé sabia que Paulo já estava pronto para caminhar sozinho, mas João Marcos não. Por isso decide seguir discipulando João Marcos e deixar Paulo seguir com Silas. Barnabé deu uma segunda chance para João Marcos, deu a ele a oportunidade de recomeçar. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é que Deus está nos dando hoje uma nova oportunidade para recomeçar. E você vai dizer: pastor, a única coisa que eu queria era apenas uma oportunidade para recomeçar a minha história. Então deixa eu te dizer algo. O Senhor está dizendo aqui neste lugar, nesta noite, que Ele está te dando mais uma oportunidade para que você possa recomeçar a sua história.
Tem muita gente querendo apenas uma segunda chance. Seja um Barnabé na vida delas. Dê a chance que elas precisam. Quantas chances você gostaria de ter se precisasse? Responde para você aí. Quantas chances você gostaria de ter se você precisasse? Ah, pastor, eu gostaria de uma. Ah, não. Eu gostaria de tantas oportunidades quanto eu precisasse. E se eu gostaria de ter tantas oportunidades quanto eu precisasse, eu preciso aprender a também dar a oportunidade para as pessoas, não porque elas merecem, mas porque elas precisam de uma oportunidade, porque eu também tive uma oportunidade um dia na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. O que acontece, irmãos, é que depois desse episódio do afastamento de Paulo e Barnabé, passaram-se cerca de 10 anos depois desse episódio, e nós não sabemos nada sobre João Marcos e Barnabé, porque a história não conta. Aí de repente, Paulo está preso lá em Roma. 10 anos depois, Paulo está preso lá em Roma. Aí ele vai escrever uma cartinha para Filemon. Aí ele escreve lá no versículo 24, porque só tem um capítulo essa carta de Paulo. Aí Paulo escreve assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, vírgula, meus cooperadores. Olha que coisa linda. João Marcos, 10 anos depois, a última vista de Paulo olhando para ele era um obreiro imprestável, que fugiu na hora da batalha, que fugiu na hora da luta. Mas os tempos passam, 10 anos depois, e Paulo vai dizer assim: aquele rapazinho que começou errado, hoje ele me é muito útil no Evangelho. Tem muita gente que você olha hoje e você fala: fulano é inútil, fulano não presta, não vai dar para nada na vida. Deixa eu te dizer uma coisa: dá sim. Se Deus colocar a mão na vida dele, se Deus colocar a mão na vida dela, e Deus está fazendo isso aqui nesta noite, neste lugar, Deus está mudando a tua história, Deus está te dando uma oportunidade hoje para você recomeçar e ter um final totalmente diferente daquele que as pessoas estão escrevendo, desenhando a teu respeito. Aleluia! Mas sabe por que João Marcos é cooperador de Paulo agora? Por causa de Barnabé. Se não fosse Barnabé, João Marcos certamente teria se perdido. Certamente teria se perdido. João Marcos, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, ele dá recomendações de João Marcos. Ele escreve dizendo assim: olha, João Marcos, ele é útil, viu? Pode chamar para pregar na tua igreja, é um bom obreiro. Pode chamar para pregar na tua igreja, pode levar na tua casa lá, porque é um obreiro confiável. Pode chamar esse rapaz. Paulo agora está dando recomendações de João Marcos. Lá atrás, ele viu o rapaz como imprestável, mas agora, por causa de Barnabé na vida dele, Paulo está vendo um homem, um jovem novo, sendo usado por Deus. João Marcos, ele está sendo útil ao apóstolo Paulo. Como, pastor? Primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Pedro chama João Marcos de filho. Tu já pensou, irmãos? Pedro, já bem de idade, foi discípulo de Jesus, caminhou lado a lado com Jesus. Tu já pensou no nível de status que Pedro tem? Na importância que Pedro tem, na autoridade que Pedro tem. E Pedro vira e fala assim: João Marcos é o meu filho. Uau, na frente de todo mundo, que testemunho que Pedro está dando de João Marcos. E aí ele diz assim, o texto vai dizer que João Marcos está onde? Está em Roma, ajudando e auxiliando o apóstolo Pedro. Uau! Um rapazinho que tinha tudo para ter encerrado a sua história lá atrás, por causa de uma experiência amarga, pela falta de experiência que teve, por causa de um comportamento reprovável. Mas mesmo com um comportamento reprovável, teve lá um Barnabé que foi paciente com ele. João Marcos, sendo útil no ministério do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo diz para Timóteo assim: traga João Marcos com você, pois ele me será muito útil no ministério. Irmãos, aquele Paulo que disse, que olhou para ele e falou assim: rapaz, você não vai servir para nada. Imagina, isso não está no texto, tá? Mas imagino eu aqui, porque Paulo recusou que João Marcos seguisse com ele. Então imagina agora esse mesmo Paulo,
que olhou para João Marcos com desdém no começo da caminhada, agora no final ele está dizendo: me traga esse rapaz porque é útil. Ei, deixa eu dizer uma coisa na tua vida nesta noite. Aquelas pessoas que olharam para você com desdém e disseram que você não seria nada, que você não alcançaria nada, que Deus não te usaria, que você não teria nada diferente do que a tua família viveu, eles mesmos vão ter que dizer que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que Deus está te usando e que você é uma bênção na vida da sociedade. As mesmas bocas que sentenciaram a tua vida, que te rotularam como perdedor, que olharam para você e disseram: não vai ser nada na vida, essas mesmas é que vão ter que dizer: eu estou vendo que Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Irmãos, nós precisamos aprender a ser Barnabé na vida das pessoas. Nós só temos essa história de João Marcos graças a um Barnabé, filho da consolação. E por fim, João Marcos vai ter a graça de escrever o Evangelho, o segundo Evangelho. Quem escreveu o segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, foi esse tal, o João Marcos. Você consegue entender a importância de Barnabé na vida desse homem? Você já pensou se Barnabé também tivesse excluído João Marcos? Olha a importância de termos uns Barnabés na nossa vida. João Marcos estaria destinado a ser um fracasso, não ser ninguém ouviu falar de João Marcos, mas porque Barnabé trabalhou na vida dele, hoje nós temos o Evangelho segundo escreveu Marcos, por causa de um homem chamado Barnabé. Talvez você seja esse instrumento na vida de alguém que não seria nada se não fosse Deus usar você com poder e glória para mudar a vida daquela pessoa. Se coloque à disposição do Senhor para ser um Barnabé na vida de alguém. Discipule alguém, ensine a palavra a alguém, treine alguém, tenha paciência quando os outros já excluíram. Quantas pessoas você conhece que tem uma vida torta e que às vezes a própria família já excluiu? Nem a família mais quer acompanhar, nem a família mais acredita, nem a família. Eu fiz trabalho de madrugada com mendigos durante um bom tempo lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E a gente sentava com os mendigos para conversar. Tinha um rapaz que morava lá onde morava o Arthur, Miracema. Tinha um rapazinho que morava em Miracema. E tinha um primo distante meu que estava no meu trabalho de evangelizar os mendigos pela madrugada e alimentá-los. O Arthur era de Miracema, ele era militar, então ele ficava com a gente ali em Bom Sucesso e nas folgas ele ia para Miracema. Um dia, a gente de madrugada, levando pão, sopa para os mendigos, e de repente eu conversando com o rapaz, eu falei para ele: cara, me conta a tua história. E, irmãos, é muito parecida a história deles. Ele falou: pastor, o meu problema é o álcool. Pastor, eu sei que minha família me ama, mas não acredita mais em mim, porque quando eu bebo, pastor, eu me transformo em outra pessoa. Eu quebro tudo, pastor, eu vendo as coisas, e a minha família já me deu tantas oportunidades, e agora eles não acreditam mais que eu possa mudar. E ele começou a falar aquilo para mim, começou a chorar na minha frente. E eu falei: caramba, eu tenho que segurar para não chorar também. E eu tive que segurar ali para não chorar na frente dele. Eu falei: rapaz, você quer mudar de vida? Ele falou: pastor, eu quero ir para um centro de reabilitação para alcoólicos, eu quero perder esse vício, eu quero largar a mão disso, pastor, para viver uma vida. Eu falei: onde é que você morava lá em Miracema? Mas ele não sabia que meu primo morava lá, e ele me deu o endereço dele, o nome dele completo. Depois cheguei para o Arthur, falei: Arthur, vai lá e confere, quando tu foi em Miracema, confirma isso para mim. Passou um tempo, o Arthur voltou de Miracema, e aí ele falou assim: Ziel, é assim que ele me chama, Ziel, deixa eu falar uma coisa para ti, cara. Fui lá na casa dessa família, bati na porta, e havia uma senhora lá me atender, era a mãe dele. Quando eu perguntei se ela conhecia, a senhora começou a chorar. Ela começou a chorar. De repente até pensou que eu estava trazendo uma má notícia da morte do filho, alguma coisa parecida. Ela começou a chorar. E ela falou assim: é meu filho. O que aconteceu com ele? Eu disse: olha, minha senhora, eu estou fazendo um trabalho lá em Bom Sucesso, ele está morando na rua. E o que você tem para falar do seu filho? Ela falou assim: olha, é um excelente menino. É um garoto, quando está sóbrio, ele é amoroso, ele é querido, todo mundo quando está sóbrio gosta dele. Mas quando ele coloca um álcool na boca, ele quebra tudo, arrebenta. Eu já não sei quantas vezes eu tive que comprar os móveis de casa porque ele quebrou tudo, quando não agride a gente também. E aí nós conversamos com ela e falamos: você aceitaria
ele de volta, se a gente se comprometesse em colocar ele no centro de reabilitação. Ela falou: ele é meu filho, o que eu mais quero é ter meu filho de volta, restaurado para a glória do nome do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas, elas querem seguir a Jesus, as pessoas querem ter as suas vidas mudadas, mas o que está faltando no nosso meio são pessoas que sejam Barnabés na vida delas, que tenham paciência. Não estou dizendo tolerar o pecado, aplaudir o pecado, não. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa de homens e mulheres que tenham um coração generoso e disposto a ajudar aqueles que estão tendo dificuldades na caminhada. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo: vós que sois mais fortes, suportai os mais fracos na fé. É nossa obrigação. Se você acha que você é forte, você precisa aprender a ter paciência com quem está começando. Quanta gente poderia estar na casa do Senhor servindo ao Senhor hoje, e só não está, porque não foi tido paciência com eles. Eu me lembro, irmãos, eu venho de uma igreja, eu venho da Assembleia de Deus, e era do campo de Madureira. Madureira era muito mais rígido do que a missão. Quem é da Assembleia sabe do que eu estou dizendo. Eu era de engenheiro pedreiro, interior do Rio de Janeiro. A minha esposa era de São Cristóvão, ou seja, minha esposa era da missão e eu era de Madureira. E eu era muito mais crente do que ela. Eu, quando chegava para as pessoas, eu falava: a paz do Senhor Jesus. E as pessoas respondiam: a paz do Senhor. Ela não, ela falava: graça e paz, ou paz. Aí eu fui na casa dela um dia e eu falei: é a paz do Senhor ou é a boa noite? Ela olhou para mim e falou: porque eu achava que eu era mais crente. A nossa Santa Ceia era um copo desse tamanho assim, maior do que esse aqui. Era um copo, era uma taça, era um copão compridão, tipo de requeijão, só que mais alto e mais largo. E aí, o diácono vinha, só para você entender como é que era rígido o negócio, tá? Não vai rir, por favor, porque a coisa é séria. Vinha com um suco de uva até em cima. Aí o diácono parava na fileira, igual aqui agora. Eu parava na fileira e entregava o copo para o primeiro da fila. O primeiro dava um gole e me entregava. Aí o diácono pegava um papel, um pano, e limpava a borda do copo e passava para o próximo. Então você imagina o irmão Leôncio. O irmão Leôncio, aquele do pica-pau, que tem um bigodão assim para fora, assim, ó, 3 metros de bigode. Quando ele enfiava a boca no copo, que ele tirava assim, ó, ficava pingando assim, o vinho, ficava pingando. Aí você era o próximo, que ia receber o cálice para beber. Aí você falava assim: passa de mim esse cálice, Senhor. Passa de mim esse cálice. Irmãos, era assim. E a gente queria muito ser igual a São Cristóvão, porque São Cristóvão era os metidinhos à besta, era tudo cálicezinho separado, individual. Aí eu falava assim: metidinho, porque você não sabe a luta que eu passo lá com o irmão Cleôncio. Agora eu vou sentar antes do irmão Cleôncio. Mas quando eu sentava antes do irmão Cleôncio, o diácono vinha de lá para cá. Eu falei: Jesus, não adianta, eu estou fugindo do irmão Cleôncio, mas ele vem atrás de mim. Essa era a nossa igreja. Quantos jovens da minha idade foram excluídos da igreja porque jogaram bola? Quantos jovens da minha geração foram excluídos porque foram na piscina, porque foram na praia, porque foram na cachoeira? As moças não podiam andar de bicicleta. Que isso, pastor? Não, é quase o Talibã. Elas tinham que sentar de ladinho na bicicleta assim, ó. Se passasse na rua, o irmão visse, não tinha nem WhatsApp naquela época, irmãos. Eu fico pensando hoje com WhatsApp. Naquela época não tinha esse negócio, mas o pastor tinha um relatório completo no domingo à noite. Aí ele dizia assim: irmão fulana, fica de pé. A irmã levantava: a irmã está suspensa porque andou de bicicleta. Tu consegue imaginar isso? Um dia o pastor estava caminhando por lá, pegaram o pastor, ele estava passando na rua da igreja, e aí o pastor da igreja batista, o pastor João, ele olhou, cumprimentou o pastor Valdomiro: ô pastor Valdomiro, paz do Senhor, tudo bom, querido? Tudo bom? Tudo bem. O batista não fala paz do Senhor, né? Fala graça e paz, né? Graça e paz, querido. Pastor, paz do Senhor, pastor João. Aí o pastor João virou para o pastor Valdomiro e falou assim: ó, vou querer revanche, hein? Aí o pastor Valdomiro, imagina, visualiza isso. O pastor veio num homem de idade, com um chapéu na cabeça, porque o assembleano de Madureira usava chapéu, um guarda-sol pendurado aqui, uma pastinha na mão, e a esposa dele de braço dado com ele. E ele parou na porta da igreja batista. O que você quer? O quê? Eu quero uma revanche. Revanche? Ele ficou olhando assim: por que é revanche? Ah, você está sabendo, ontem vocês ganharam da gente de 5-0.
Aí, ganharam do quê? Teve um futebol ontem lá no campo tal, e vocês conseguiram ganhar da gente de 5-0. Estou logo dizendo, eu quero revanche, hein? Quero a oportunidade de ganhar de vocês. Aí o pastor Valmir falou, nós ganhamos de quem nós ganhamos? Os jovens da minha igreja, né? Tá bom. Aí o pastor Valmir foi para casa, foi para a igreja. Quando chegou na igreja, cantamos os hinos da harpa cristã, e aí ele falou assim, os jovens, por favor, fiquem de pé. Domingo à noite, os jovens fiquem de pé. Aí os jovens levantaram, né? Acho que eles achavam até que iam cantar. Aí falou assim, encontrei agora o pastor João da Igreja Batista e me disseram que vocês jogaram bola sábado, ontem, né? Quem é que jogou bola? Levanta a mão aí. Não pode abaixar a mão, eu estou falando só para o pessoal lá é o pastor perguntando. Aqui você pode jogar bola, fica tranquilo, aqui eu não vou excluir você por causa da bola, não. Aqui você pode jogar bola, aqui você pode jogar. E ninguém quis levantar a mão. Aí o pastor falou, eu sei que vocês jogaram bola. Confessa aí, quem é que jogou bola? E aí, cri. Não vão confessar não? A mocidade está suspensa por tantos meses. Não canta, não dá testemunho, não faz nada, mas tem que vir à igreja. Nós fomos suspensos no culto assim ao vivo. E eu nem joguei bola. Eu paguei o pato, não ter jogado bola. Eu falei, se eu soubesse o dia de jogar. Quer dizer, eu não joguei, estou pagando preço pelos outros. Mas muita gente daquela época, por causa disso, se desviou e nunca mais voltou para Jesus. Faltou Barnabé que fossem buscá-los para falar, gente, olha, o pastor não fez isso por mal, é zelo. Só que ele não tem uma medida, ele aprendeu assim com os antepassados, ele acaba sendo duro porque ele está preocupado com a tua vida, com a tua salvação. Faltou um Barnabé chegar para essas pessoas e mostrar para elas que o pastor não foi malvado fazer aquilo, é porque era a forma como ele entendia, e por causa disso tem muita gente daquela época que ainda está fora da igreja até hoje, porque está faltando o quê? Barnabé. Agora você precisa se permitir ser ajudado. Você precisa se permitir ser ajudado. Paulo era um profundo conhecedor das leis, mas aceitou a ajuda de Barnabé. João Marcos não guardou o rancor de Paulo e no tempo oportuno procurou o apóstolo para ser mentoreado por ele de novo. Pedro havia negado Jesus, e depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro pescando e lhe dá outra chance. Reconheça que precisa de ajuda e aceite-a nesta noite. Ouça o seu chamado, faça discípulos, e não são discípulos para você, são discípulos de Jesus. Faça discípulos para Jesus.